Segundo Samuel, capítulo 21. Durante o reinado de Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e este lhe respondeu: é por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram da descendência de Israel, mas remanescentes dos amorreus, e os israelitas haviam feito aliança com eles. Mas Saul, no seu zelo por Israel e Judá, tentou aniquilá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Como poderei reparar o erro, para que abençoeis a herança do Senhor? Os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua família, não cabe a nós matar ninguém em Israel. Davi lhes disse: que quereis que vos faça? Eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos perseguia e procurava nos exterminar, para que não ficássemos em lugar algum de Israel, queremos que 7 homens de seus descendentes sejam enforcados diante do Senhor, em Gibeá de Saul, o escolhido do Senhor. E o rei disse: eu os darei. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento feito entre eles diante do Senhor, isto é, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei pegou os 2 filhos de Rispa, filha de Aías, que ela tivera de Saul, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meulatita. E os entregou aos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, diante do Senhor, e os 7 foram executados todos juntos. Eles foram mortos nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aías, pegou um pano de saco, estendeu para si sobre uma pedra e, desde o princípio da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, não deixou que as aves do céu se aproximassem deles durante o dia, nem os animais selvagens durante a noite. Quando contaram a Davi o que Rispa, filha de Aías, concubina de Saul, havia feito, ele mandou pegar os ossos de Saul e os de seu filho Jonatas, que estavam com os moradores de Jabes-Gileade, que os haviam furtado da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os haviam pendurado quando mataram Saul em Gilboa. E trouxe dali os ossos de Saul e os de seu filho Jonatas, e ajuntaram a eles também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de seu filho Jonatas na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus atendeu às orações em favor da terra. Os filisteus atacaram novamente Israel. Davi desceu com as suas tropas e lutou tanto contra os filisteus, que se cansou. Esbi-Benob, descendente de gigantes, cuja lança pesava 300 siclos de bronze, e que trazia uma espada nova, se comprometera a matar Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e, ferindo o filisteu, o matou. Então os soldados de Davi lhe juraram: nunca mais sairás conosco à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois disso, houve mais uma batalha contra os filisteus, em Gobe. Então Sibecai, o Uzatita, matou Safe, que era descendente de gigantes. Houve mais outra batalha contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaar-e-Oregim, o Belemita, matou Golias, o Geteu, cuja lança tinha uma haste parecida com lançadeira de tecelão. Houve também outra batalha em Gate, onde estava um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 ao todo. Ele também era descendente de gigantes. Ele havia desafiado Israel, mas Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de gigantes em Gate, foram mortos por Davi e seus soldados. Capítulo 22. Davi cantou este cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. É o meu Deus, o meu rochedo, nele confiarei. É o meu escudo e a força da minha salvação, minha torre de proteção e o meu refúgio. Ó meu Salvador, tu me livras da violência. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos.
Laços de morte me cercaram, as torrentes de impiedade me atemorizaram. Correntes do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos do céu se moveram, abalaram-se porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca um fogo devorador, que pôs brasas em chamas. Ele abaixou os céus e desceu, havia trevas espessas debaixo de seus pés. Montou num querubim e voou, apareceu sobre as asas do vento. Fez das trevas uma cobertura ao seu redor, águas escuras, espessas nuvens do céu. Do brilho da sua presença, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo fez soar a sua voz. Lançou flechas e os dispersou, raios, e os desbaratou. Então apareceram as profundezas do mar, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Estendeu o braço do alto e me pegou, tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo cruel e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me surpreenderam no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me, porque se agradou de mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque tenho seguido os caminhos do Senhor e não me apartei de maneira ímpia do meu Deus. Pois todos os seus mandamentos estão diante de mim, e nunca me afastei dos seus estatutos. Fui irrepreensível diante dele e guardei-me da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Tu te mostras fiel para com o fiel, para com o íntegro te mostras íntegro. Para com o puro te mostras puro, mas para com o perverso te mostras inflexível. Livras o povo que se humilha, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Pois contigo enfrento uma tropa, com o meu Deus salto uma muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois, quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha, senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza, ele torna perfeito o meu caminho. Ele faz os meus pés rápidos como as gazelas e me firma os passos nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha, para que os meus braços possam vergar um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e tua clemência me enaltece. Alargaste o caminho diante de mim para que os meus pés não tropecem. Persegui os meus inimigos e os destruí, nunca voltei atrás sem que os eliminasse. Eu os eliminei, atacando-os para que nunca mais possam se levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois tu me revestes de força para a batalha, fazes cair aos meus pés os que se levantaram contra mim. Fizeste que meus inimigos fugissem de mim, e que eu destruísse os que me odiavam. Olharam ao redor, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então eu os reduzi ao pó da terra, trilhei-os e os dissipei como a lama das ruas. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para ser o chefe das nações, um povo que eu não conhecia se sujeitou a mim. Estrangeiros, com adulação, se submeteram a mim, ao me ouvirem, me obedeceram. Os estrangeiros desfaleceram e saíram amedrontados dos seus esconderijos. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá vingança e sujeita povos debaixo de mim. E me tirou dentre os meus inimigos, porque tu me exaltaste sobre os meus adversários, tu me livraste do homem violento. Por isso eu te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome, ó Senhor. Ele dá grande livramento ao seu rei e age com bondade para com o seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre.